Tudo bom? Tudo Que bem? alegria! Mais 30 minutos com você! Vocês todos aqui, todos nós juntos. E hoje, Cacá, vamos falar de... Ai, quais são os seus incômodos? Quais são? Você tem algum? Você tem algum? Claro, né? Que é a verdade ou que é mentira? Se eu for falar mentira, eu vou dizer que não. Vamos fazer uma lista, então. Vamos fazer uma lista de qual é ou quais são e todos os reflexos, né, desses desconfortos, desses incômodos, desses desafios, o que ele reflete nesse corpo físico, porque as emoções, né, falam através, se expressam do nosso corpo físico, e através desse corpo físico, o que a gente impregna no nosso corpo sutil. Ah, vai dar pano para manga isso daí, hein? Dá pano pra manga. E não é só uma vezinha só, não. E dá pano pra manga décadas da nossa vida. Muito bom, né? Caramba! É muito interessante isso, né? Porque, É um olha, muito, muito interessante. Porque se a gente for ver, se a gente for prestar atenção, às vezes a gente até acha, né? Pensando no dia a dia, na correria, não tem nada que me incomode, nada que me incomode, claro que tem. E aí, quando a gente para prestar atenção, a gente não só vê aquilo, mas a gente pode, inclusive, olhar qual é o reflexo daquilo, né? Eu vou dar um exemplo de décadas mesmo, eu falo décadas porque, né, afinal de contas, estamos aqui já há um tempinho. E eu era, assim, tenho um perfil de, né, de estar ali tomando conta de tudo, controlar tudo, organizar tudo, ver, né, quem me conhece já sabe. E aí, mas desde muito cedo, né, tendo que dar conta, a gente faz, tem isso, né, mas qual a origem disso? A origem é sua personalidade, é a forma como você é criada, é o contexto em tudo que você está vendo, tem pessoas que são, tem pessoas que não são, como tudo. Tem pessoas que são algumas coisas, pessoas que são mais outras, e enfim, como tudo. E esse controle, né, o que você faz quando você está querendo controlar? Você está querendo manter tudo aqui, né? Aqui, ó, né? Aqui. E às vezes é tanto, quando você quer segurar uma coisa para ela não escorregar, você segura com força, né? Se você segura com força, senão vai cair, não é isso? Isso. E quando você um ovo, né? Se você pegar um ovo com muita força, ele vai quebrar, né? Ele tem uma estrutura, tem uma fragilidade, vai quebrar. Você vai pegar uma pedra, você pode apertar com mais força, depende do material. E aí, os nossos ossos, ele é um material que é poroso, ele tem ali aquelas cavidadezinhas, né? Alguns são mais densos, outros são menos densos. Mas esse controle que eu tive, né, e tenho ainda, e tenho trabalhado já até muito, infinitamente melhor, muito, mas nossa, muito melhor, de pelo menos uma década para cá tá muito melhor, mas ainda tem coisinha aí para a gente dar umas ajustadas. Eu ainda era bem nova, tipo, metade da idade que eu tenho hoje, já era adulta, já tinha terminado a faculdade, e tinha muitos desconfortos na minha cervical. Muito desconforto. Minha cervical era um babado quente. Tudo era aqui. Mas era muito, muito intenso. Já fiquei até, enfim,
dei pausas, né, para dar conta, porque eram muitas confusões que tinham ali. Eu ficava com o pescoço duro, eu ficava com torcicolo, eu ficava ferrada, bem ferrada. E aí, um belo dia, eu sempre cuidando, né, daquilo, fui me tratar com uma pessoa que era da medicina chinesa, era uma terapeuta, acupunturista. Eu fui tratar com ela porque teve um momento da minha vida, estava muito intenso, estava passando por coisas bem desafiadoras, e eu estava tendo torcicolo direto, muito, muito mesmo. Fui tratar com ela, e uma vez eu fiquei, tive que botar aquele colar cervical, que eu não conseguia mexer no pescoço. Uhum. E aí até um professor meu que na época também fazia pós-graduação em medicina chinesa, ele falou, você tem muita coisa nessa cabeça que o pescoço não está dando conta. Eu, ai, que horror! Era aquela coisa. Então, o reflexo de tanta coisa, de tanto incômodo, de tanta confusão, de tanto controle. Eu cheguei a fazer, ela até falou para eu fazer faz um raio-x da coluna, eu fui fazer, já tinha artrose. Eu era jovem adulta, já tinha registro de artrose. Então, assim, quanto aquele controle estrangulante que o músculo vai ficando tão tenso, tão tenso, tão tenso que ele vai danificando aquela força, vai danificando uma outra estrutura do teu corpo. Né? Então, estou trazendo esse exemplo muito pessoal meu, para a gente, é só um deles, né? Para a gente ver como os desconfortos, né, que a gente, o padrão que a gente vive, porque não é gostoso ser controlador e ficar ali dando conta de tudo, porque o teu corpo está dando sinal o tempo todo. Emocionalmente, você também não está, você pode até achar, não, é porque é isso mesmo, estou certa, é isso sim, tem que ser. Depois de um tempo, você passa a ver que é tudo menos aquilo. Né? É tudo menos aquilo. E você está se lascando toda. Né? Exatamente. E, Sam, e você falando, né, disso, como realmente inúmeras coisas, elas são inconscientes, né? São inconscientes. Porque você estava agindo naquela tua verdade, porque aquilo para você fez sentido, fazia sentido, e você não conseguia olhar por um outro ponto de vista o quanto você estava se autoflagelando, né? E totalmente inconsciente. Porque, no fim, é isso, são os padrões que a gente vai trazendo todos os padrões. A gente se identifica com tudo isso. E o corpo físico não tem, é ele que, né, as nossas emoções falam através dele. E eu, como fisioterapeuta, o que eu mais, assim como você também, dentro da área sua, da farmácia, das medicinas chinesas, da acupuntura, os ímãs, né, na parte do biomagnetismo, o que a gente mais vê, ou o que mais escutamos, o que mais palpamos, são corpos que estão clamando por socorro. E sempre vai ser através do quê? Da dor. Não tem. É a dor, é a dor, é a dor. A dor que vai ser o gatilho para falar assim, o quanto isso realmente está afetando a minha saúde. Qual é o meu incômodo? E qual o incômodo que eu criei inconscientemente que está levando ao meu corpo sentir dor, ao ponto de você fazer um raio-x e já ver que ali estruturas estavam sendo danificadas por tamanho controle, por tamanho compressão muscular, ligamentar, tendinha, nervos, então tudo estrangulado por ações. E é isso que você falou. Ainda bem que tudo isso ficou para trás e você já consegue hoje fazer esse paralelo e, inclusive, tratando conscientemente,
tratando esses incômodos. E isso é tão rico, né? Esse reconhecimento do que foi o passado e como está o presente. E aquilo que você projeta para o futuro, né? O futuro que talvez a gente nem vá ver, porque a gente não tem controle sobre isso, mas a gente já quer assim, não, lá na frente, eu já quero chegar lá na frente sem essa lixeira me acompanhando, né? Eu quero realmente estar sutil, cada vez mais sutil, nessa caminhada. E aí, por exemplo, você falou de você, eu vou falar de mim, né? Eu melhorei muito também com essa coisa do controle, muito. Nossa, eu nem lembro algumas coisas, porque eu fiz questão de deletar de quanto eu era general. Eu era um general. Porque eu achava que ser general ajudava as pessoas. Porque essa sempre foi a intenção. Achava que ajudava as pessoas em ser general. Se ninguém toma o rumo das coisas, dou eu o rumo. E eu não estava sabendo, não tinha noção o quão mal, primeiro, eu estava fazendo para mim, porque eu adquiri uma série de doenças e que eu tive que depois aprender a tirá-las do meu campo, e o quanto eu estava lascando a vida do outro, lascando. Então, é um trabalho de conscientização mais do que tudo. Porque o corpo físico, depois ele se recupera, né? Dadas as circunstâncias, conforme aquilo que você criou, né? Qual foi o monstro que você criou? Até dá para você voltar ali, limpar e tocar, né? De um outro patamar, você sai daquele degrau. Mas até chegar ali, opa, é lenha, é porrada todo dia que a gente toma e a gente não tem consciência disso. É mesmo, não tem consciência. É muito engraçado isso, né? Como a gente vai na certeza do negócio. E depois, às vezes, são anos depois, né? Que a gente se dá conta, a gente vai ficando mais consciente, a gente vai tomando noção, vai dizendo assim, caramba, aquilo que eu achava que era o máximo, exatamente isso, tomar conta, né, da vida dos outros, enfim, querer ajudar, nesse afã de ajudar, né, e por isso que é tão interessante a gente falar esse tema que a gente fala todos os dias na nossa meditação do cuidar, no dia a dia, que é tão simples, mas é tão importante, essencial, né, que é você cuida de você, porque se você cuidar de você, você tá bem, você tá inteira, teu corpo tá bem, você pode, inclusive, assim, automaticamente cuidar do outro, porque você tá, inclusive, não se ferrando para que alguém tenha que cuidar de você. Isso. Né? Porque se você tá ficando doente, se você tá ficando ferrado, se você tá ficando detonado, alguém vai ter que dar conta para você do negócio. E você, de repente, você não consegue andar, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer as coisas que você gosta, você não consegue passear. Porque assim, não é assim, porque eu vou ficar doente, não vou poder trabalhar, não vou poder ganhar dinheiro. Mas se você não vai poder ser feliz, se alguém vai te chamar, falando, não posso porque eu tô ferrado. Eu não sei o que, eu não consigo me divertir, não consigo brincar, não consigo fazer uma atividade física, né? Até brincadeira, até lúdica, um passeio, porque eu tô ferrado. Então, assim, não é só porque eu tenho que produzir, porque eu tenho que... É para ser feliz. Eu não consigo nem ser feliz porque eu tô com dor, porque eu tô ferrado. Isso. Então, assim, qual é a graça disso? Né? Nessa vida. Então, trazer também aqui um outro exemplo, que não é exatamente meu, né, mas assim, que eu pude experimentar com um amiguinho do meu filho, que eles estudavam juntos, e tinha uma questão do óculos, exatamente como você falando aí de ver, né, você está com o seu óculos, eu
tenho que preparar o meu também, essa coisa da visão. E ele um dia veio aqui e esqueceu o óculos. Aí eu percebi, até falei com ele, ó, tem que trazer o óculos para estudar, né, e tudo. E aí eu dei conta, assim, que se a gente não tem o foco, né, se a gente não, principalmente uma criança, que está ali naquela fase de aprender as coisas, tá ali na escola, não só tem que, né? Ele tem que ter aquela tarefa, chato ou não, ele tem que fazer, tem que passar por aquilo ali. Então, ia perdendo o interesse. É. E aí eu fui me dar conta de como a questão emocional daquilo, né, daquele físico, que a criança não conseguia enxergar bem, então ela não tinha interesse mais, porque que você não está vendo, Isso. né? Você não está Isso. dando conta daquilo, então aquilo não tem mais interesse. E aí eu comecei a entender, né, por isso que os pediatras falam, né, falavam, pelo menos para mim, os pediatras falam disso, quando vai para a escola naquela idade de alfabetização, leva no oftalmologista, leva no otorrino, para ver se tem alguma questão, ou visual ou auditiva, para ver se está zerado, né, se não tem problema, porque muitas vezes a gente não sabe se é criança, às vezes a gente não sabe nem se a gente enxerga bem ou ouve bem, porque se você tem aquilo que você tem, se você não vai perdendo sutilmente, você não percebe que perdeu, você só tá, né, você não vê bem, mas é o que você vê, você não tem outro parâmetro do outro para ver. Então, a criança, você precisa olhar, até você mesmo, precisa olhar, ver, eventualmente, monitorar, e para isso, quando vai para a escola, às vezes a criança tem um déficit de atenção, não consegue, tá irritada, tá, enfim. E às vezes é porque não enxerga bem, às vezes é porque não ouve. E ela tá nem aí. Aí a pessoa fala, você quer criança? Detona a criança, né? Detona, estigmatiza ela, coloca ela numa lista ela é isso, aquilo, 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 mas o corpo dela não tá, não tá ali conseguindo executar algo por causa de uma deficiência, né? Então, o quanto a gente precisa estar realmente atento ao cuidado com o nosso corpo, né? Porque isso vai trazer para a gente a nossa conduta nessa vida. É ele que está aqui com a gente está aqui, né, como muito mais do que esse corpo, a gente já sabe disso, mas só circula aqui com ele. Isso, ele Né? é o veículo. É igual você lá, você vai daqui para a China, você tem que ir ou de avião, ou de vários transportes, você tem que ser transportado até lá. O nosso transporte nessa vida é esse corpinho, por enquanto, né? Claro que a gente vai fazer, aí vai falar da espiritualidade, vai falar de como a gente vai para outros lugares, ok, mas assim, ir daqui até o mercado, comer, passear, abraçar, beijar e fazer tudo que a gente precisa fazer é com esse corpinho aqui. Esse é um veículo, né? Então, como a gente cuida dele, o que ele está informando para a gente? A dor, o incômodo, é a sirene, é o sinal de alerta, é o painel que acende luzinha piscando, dizendo assim, opa, cuida aqui, ó, porque esse negócio vai dar chabu, vai dar pausa, o sistema vai parar, né? Igual a gasolina, tá acabando, o carro apita. Se você continuar na estrada, vai parar, né? O corpo dá um sinal. O corpo fala o tempo todo, o tempo todo. E é interessante porque você está dizendo isso da fase da criança, né? E até me veio aqui, né? Por exemplo, os bebês, né? Quando eles não. A única forma que ele sabe de se expressar, o que que é? É chorar, né? Ele chora. Se ele tem um desconforto físico, então o manifesto dele é através do choro, porque ali também tem algo que está sendo expressado, né? Tem um desconforto, tem um incômodo, e que ele precisa ser atendido. A partir do momento que a gente vai se desenvolvendo nessa vida,
Aí a gente vai trazendo os padrões, as bagagens da galera todos os nossos ancestrais, e demora quase que algumas décadas para a gente despertar. Então, ao longo desse período todo, olha a lixeira que a gente vai acumulando até chegar ao ponto do despertar e falar assim, não, até aqui foi uma coisa, daqui para frente eu não te carrego mais, eu não tenho mais essa atitude, eu vou olhar só para mim, eu vou cuidar só de mim. Então, é isso que você falou, a hora que a gente realmente se volta no autocuidado. E, enquanto isso, outra que é esse sim, esse a gente deve ser um general de mostrar para os nossos filhos, porque a gente já tem a conscientização, daquilo que eles não precisam repetir, que um dia nós repetimos, né? No general do amor, lógico, a gente não precisa impor nada, mas dizer, olha, eu já tive essa experiência e ela me trouxe tantos desconfortos, tantos incômodos, e eu tive esse reflexo. Então, a gente pode trazer essa informação. Agora, como eles vão usar, aí... Porque a experiência pessoal, né? E você falou uma coisa... você falou uma coisa interessante que me veio também aqui. A gente fala dos bebês, né? Que tem um desconforto físico, lá tem uma fraldinha, tem uma fome, tem uma dor de barriga, tem um refluxo, tem meses para você tentar entender aquilo, gente. Depois e aí você tem um, aí quando você tem outro, você acha que já sabe, nada disso. Comenta de novo, porque aquele outro é diferente, reclama de forma diferente. Então eu falo que a gente vai ficando mais inteligente, porque assim, tudo que você sabia, não serve para o outro tem tudo de novo. Mas tem uma coisa muito interessante que a gente só depois que a gente vai trabalhando na gente mesmo, vai chegando nesse lugar que você falou, né, dessa evolução emocional, espiritual, que a gente vai voltando para esse lugar, a gente percebe que tem o desconforto emocional também, né? E que já tem lá naquele bebê. Isso. Aquele bebê, ele também precisa de um abraço, de um carinho, de um acolhimento. Ele também chora porque ele está se sentindo sozinho. Ele também chora porque ele tem algo ali. E você já sanou todas as questões físicas, o checklist da fraldinha, do não sei o quê, da fome, do refluxo, botar para rotar, acabou, e eles continuam chorando, né? E aí a gente, aí tem essas regras infinitas, livros, e falam que não, larga lá, deixa lá, não sei o quê, né? Cada um faz como quer. Mas esses desconfortos emocionais, que a gente vem às vezes com eles, e a gente tem ali uns padrões para serem cuidados também, se a gente não cuida, a gente faz esse caminho, que parece que é do corpo para o emocional, mas muitas vezes é do emocional para o corpo. O corpo vai se moldando às nossas dores emocionais. Então, Karina sabe melhor do que eu ainda sobre isso. Quando a gente vê corpos moldados, você olha para o corpo da pessoa, você pode fazer um apanhado de quem ela é psicologicamente, como aquela pessoa é, né? Nas emoções dela, só de como o corpo se apresenta. Porque também tem esse viés, né, do corpo ser moldado. Então, cuidar do conjunto. A gente fala aqui do corpo, a gente fala também das emoções. Cuidar das suas emoções, cuidar com amor de você, cuidar daquilo que você está sentindo emocionalmente, das suas dores emocionais, para que isso não se manifeste tão violentamente no seu corpo, a ponto de realmente moldar. A estrutura óssea é muito macia, né? Ela é muito moldável, não é à toa que você bota gesso,
Você bota uma tala, você vai mudando. O cara, em algumas situações, ele bota no lugar. Então, você acomoda. É uma estrutura, nosso corpo é móvel, ele é flexível, claro, estruturas mais rígidas, e aquela história que eu falei, dependendo da pessoa, ela é mais rígida ou não, porque já é um emocional totalmente focado naquela rigidez, ou você vê que tem corpos na pessoa, parece que é de borracha, totalmente flexível, mas um excesso de flexibilidade também tem alguma questão ali a ser trabalhada, né? E às vezes, bom, cadê aqui uma estrutura que a pessoa às vezes não tem? Então, assim, não está nada errado, não é errado, nem é bom, nem melhor, nem certo, ser assim ou ser assim. Cada um é como é, e cada um, como diz a música lá, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E ninguém, no fundo, quer ser o outro, porque o outro é outra parada. Por mais bonito que seja, sensacional e lindo, que mostre nas redes sociais, só sendo sujeito, né? Calce os meus sapatos para ver quem sou. Isso! Então, Exato. mas é cuidar também dessas emoções, esses incômodos emocionais que interferem aqui nesse corpinho, e que começa desde lá da barriguinha da mamãe, saiu, papapá. Então, seja amoroso com você, né? Seja amoroso com você. Se você tem criança, né, uma fase maravilhosa, deliciosa, seja amoroso com a sua criança, né? Com o seu filho, com a pessoa que você está ali, tudo. Seja amoroso com você, seja amoroso com aquele idoso, né? Que, não, quantas pessoas idosas a gente vê que passou essa vida inteira sem nenhuma consciência de nada disso. E está sofrendo ali todas essas questões como se fosse uma criança, porque não tem consciência. Então, assim, mas seja primeiro de tudo, trabalhe a amorosidade em você, com você, porque quando a gente trabalha na gente, a gente fica tão aberto a ver com outros olhos, com esses óculos lindos, maravilhosos, de uma outra forma, tudo e todos, exato, né? Esses detalhes a gente só consegue realmente observar quando a gente tem essa conscientização. E nós temos inúmeras ferramentas, né, Sam, para ajudar a ver, né, esses aspectos que podem ocasionar algum desconforto no físico e tratar as emoções tem um caminhão de formas de ser tratado, inúmeras. E uma delas é fazer as nossas meditações que estão lá disponíveis para quem quiser, né, no nosso Instagram, no seu, no meu, tá tudo lá, quem quiser trabalhar. Então, ali dá no máximo 10, 15 minutos da própria meditação em si, então ali já é uma grande ferramenta energética, né? Ali de conexão, de trazer realmente uma palavra, aquela palavra toca em você e faz uma virada de chave, soltando todas essas coisas que estão impregnadas nesse corpo físico. Fazer atividade física para que ele realmente possa se expressar na plenitude dele, do movimento dele, da ação, né, desse corpo físico sendo trabalhado, né? E trabalhado com liberdade, sem nada que te amarre, que te dê dor, que te limite. E se tem dor, vamos trabalhar essa dor, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver, né? Vamos soltar esses nós. Então, nós temos os caminhos, nós temos, sim, essas ferramentas para auxiliar quem quiser. Então, Sandrinha, sabadou, né? Ontem sextou, hoje sabadou, amanhã domingão. Ai, domingão, que delícia, hein? Que delícia. Muito bom. E é isso. Cuidem-se com muito amor. Tem tanta coisa simples e a gente tá aqui para mostrar o simples. Nosso trabalho, eu e a Karina, sempre pautado nesse simples, nas nossas meditações, tudo que a gente fala.
Vai pelo simples. O simples está Isso. aqui, é fácil e, né, a gente não tem desculpa de não saber, de não conseguir. A gente pode fazer muita coisa. Sim. É tudo em nós. Vamos seguir o simples, vamos seguir o leve, para a gente seguir por essa vida cada vez mais feliz, com menos dor, com mais luz. Exatamente. É isso. Querida. Gratidão a todos. Um grande beijo.